Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós teremos duas atividades, uma de matemática e outra de ciências. A de matemática nós faremos no livro Liga Mundo. A de ciências, o texto está no livro Apis Interdisciplinar, o da capa verde, na página 200. Só que a atividade nós faremos no caderno. Página 222 do livro Liga Mundo. Os animais pedem socorro. Muitos fatores podem ocasionar o desaparecimento de uma espécie de ser vivo, além das causas naturais. Atualmente, as ações dos seres humanos têm colocado em risco de extinção várias espécies. Por exemplo, caça indiscriminada, tráfico de animais, agressões ao ambiente, mudanças climáticas. Isso significa que, se nada for feito, algumas espécies podem desaparecer do planeta. Infelizmente, algumas espécies já foram extintas. E aqui, pessoal, a gente tem exemplo de duas espécies que foram extintas da natureza, que acabaram por conta dessas mudanças. Vamos lá, espécies extintas da natureza. Foca monge do Caribe. Mamífero de grandes dimensões, podia ultrapassar os 2 metros de comprimento. Habitava o mar do Caribe e era cobiçado pelos pesquisadores, graças à sua pele. Ano de extinção, 1986. Então a foca monge do Caribe ela parou de existir em 1986, porque ela era muito caçada pelos pescadores. E depois nós temos a ararinha azul, do filme Rio. A ave brasileira é considerada extinta da natureza desde 2000. O principal motivo de sua extinção na natureza foi o tráfico de animais. Atualmente, os poucos exemplares dessa espécie vivem em cativeiro. Então nós temos exemplo de uma espécie que já morreu, que não existe mais dela hoje, que é a foca monge do Caribe. E nós temos a ararinha azul, que é uma espécie que está extinta, tem poucas da sua espécie no mundo, só que ela ainda não acabou. Aí agora, pessoal, nós temos os animais em risco de extinção, que estão em risco para desaparecerem. Nós temos o elefante africano. Aí temos algumas informações. Peso, até 7 toneladas. 1 tonelada, pessoal, são 1.000 quilogramas, 1.000 quilos. Então o peso dele vai até 7.000 quilos. A altura, até 4 metros. Tempo de vida, até 70 anos. Depois o panda gigante da China. Peso, até 150 kg, altura de 1,5 m, tempo de vida cerca de 20 anos. E depois nós temos a baleia azul, peso até 120 toneladas, comprimento até 30 metros, porque ao invés da altura a baleia vai ser medida por comprimento, e tempo de vida até 90 anos. Aí nós temos 3 perguntinhas. Primeira, entre os 2 animais apresentados e que já estão extintos da natureza, ou seja, a foca monge do Caribe e a ararinha azul, qual deles desapareceu primeiro? Vocês vão voltar na página anterior para ver qual que desapareceu antes. 2. Qual dos animais em risco de extinção tem o menor peso? Então aqui entre esses 3 animais, qual é o que pesa menos? Lembrando, pessoal, toneladas são 1.000 quilos. Então 120 toneladas é muito mais pesado que 120 quilos, por exemplo, ou que 120 quilogramas. 3. Qual dos animais em risco de extinção vive mais tempo? Desses animais aqui, qual é o que vive mais tempo? O tempo de vida é maior. Agora, pessoal, na página 200 do livro Apis, a gente vai ver um texto sobre misturas do dia a dia, e depois no caderno nós vamos escrever quais misturas nós temos no nosso dia a dia. Então olha lá, misturas do dia a dia. A água que você bebe é pura? Para começar a responder essa pergunta, lembre-se do que acontece em uma estação de tratamento. A água que sai de lá está límpida e adequada para o consumo. Contudo, outras substâncias, como cloro ou flúor, foram acrescentadas na água durante o tratamento. De maneira geral, portanto, não bebemos água pura, e sim uma mistura cujo principal constituinte é a água. Para entender melhor isso, observe o rótulo de uma garrafa de água mineral. Além da água, há vários sais minerais misturados nela.
Quando analisamos misturas, muitas vezes é fácil identificar visualmente alguns de seus componentes, areia misturada à água ou bolhas de gás em um refrigerante, por exemplo. Mas pode acontecer de não ser fácil enxergar os componentes de uma mistura. É o que acontece quando misturamos um pouco de sal na água. Outros exemplos são o álcool usado para limpeza, mistura de álcool com água, e a água sanitária, mistura de água e proclorito de sódio. Estamos cercados de misturas. O ar que respiramos é uma mistura de diferentes gases e partículas. O leite que bebemos é uma mistura que contém água, gordura, proteínas e outros componentes. E a pergunta que nós responderemos no caderno: quantas misturas você identifica em seu dia a dia? E aqui, pessoal, não precisa ser essas misturas complexas, essas misturas difíceis. A mistura do arroz com feijão já é uma. Leite com chocolate é uma. Água com açúcar, água com suco, tudo isso é uma mistura. Você vai pensar nessas misturas que você faz no dia a dia. Se você mistura shampoo e condicionador, ou então se você mistura, às vezes, cola com algum outro material, o que a gente mistura no nosso dia a dia? O que a gente junta? Pode ser desde aquilo que a gente mistura, mas não junta, ou aquilo que a gente mistura e junta, fica tudo igual. Então vocês farão um cabeçalho no caderno e responderão quais misturas você reconhece no dia a dia.